Meu primo me chamou de baleia na frente de toda a família durante o jantar de Thanksgiving. Todos riram, ninguém me defendeu, mas quando descobriram o verdadeiro motivo por trás dos 40 quilos que eu perdi em 6 meses, o silêncio na sala foi ensurdecedor. E meu primo? Ele nunca mais conseguiu olhar nos meus olhos. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Rebecca Anderson, tenho 28 anos, e esta é a história de como uma única frase mudou completamente a dinâmica da minha família para sempre. Cresci em uma típica família americana de classe média em Sacramento, Califórnia. Meus pais, David e Susan Anderson, sempre trabalharam duro, papai como gerente de uma concessionária de carros e mamãe como enfermeira no hospital local. Éramos uma família unida, pelo menos era o que eu pensava, até começar a entender certas dinâmicas que só ficam claras quando você cresce. A família Anderson sempre foi conhecida por suas reuniões calorosas e barulhentas. Todo feriado, todo aniversário importante, toda ocasião especial significava que a casa dos meus avós, Robert e Margaret, se transformaria no epicentro de risadas, conversas sobrepostas e, inevitavelmente, comentários que algumas pessoas chamavam de brincadeiras inocentes. Meu primo Tyler Mitchell sempre foi o centro das atenções nessas reuniões. 3 anos mais velho que eu, filho do meu tio James, irmão mais novo do meu pai, Tyler tinha aquele carisma natural que fazia todos gravitarem ao seu redor. Alto atlético, formado em administração pela UC Davis, trabalhando em uma startup de tecnologia em São Francisco. Ele era, nas palavras da minha avó Margaret, o orgulho da família, e então havia eu, desde criança sempre fui diferente, não no sentido ruim da palavra, apenas diferente do padrão que a família esperava. Enquanto Tyler estava sempre envolvido em esportes, liderando grupos na escola e acumulando conquistas que viravam histórias nas reuniões familiares, eu era mais quieta, introspectiva. Preferia livros a festas, caminhadas solitárias a jogos em grupo. Mas a diferença mais óbvia, aquela que Tyler nunca deixava passar despercebida, era o meu peso. Eu não era obesa, não no sentido médico da palavra. Estava acima do peso, sim. Especialmente durante o ensino médio e início da faculdade. Enquanto Tyler mantinha seu físico de atleta mesmo depois de formado, eu lutava constantemente com os quilos extras que pareciam se acumular sem que eu conseguisse entender exatamente por quê. O que realmente me machucava não era o peso em si. Era a forma como Tyler transformava isso em entretenimento familiar. Aí está nossa pequena baleia. Era sua saudação padrão sempre que eu chegava nas reuniões. Rebecca, você está comendo demais de novo? Quando eu pegava uma segunda porção do jantar. Cuidado para não quebrar a cadeira, quando eu me sentava ao lado dele no sofá da sala. O pior de tudo era que a família ria, não uma risada maliciosa, mas aquele tipo de riso constrangido que as pessoas dão quando não sabem como reagir a uma situação desconfortável. E de alguma forma, isso se tornou normal, acceptable, parte da personalidade do Tyler. Minha mãe ocasionalmente murmurava Tyler, não seja cruel, sem muito convencimento. Meu pai geralmente fingia não ouvir, ocupado com sua cerveja e o jogo na televisão. Meus tios e tias desviavam o olhar, como se ignorar a situação fosse a melhor forma de lidar com ela. E eu aprendi a sorrir, aprendi a fingir que não me afetava, aprendi a dar de ombros e mudar de assunto, como se aquelas palavras fossem apenas vento passando pelos meus ouvidos. Durante anos, desenvolvi estratégias elaboradas para lidar com as reuniões familiares. Chegava sempre por último, para reduzir o tempo de exposição. Sentava sempre nos cantos, longe do centro da atenção. Comia pouco na frente de todos, mesmo quando estava com fome, para evitar os comentários sobre meus hábitos alimentares. Na faculdade, estudando psicologia na California State University, comecei a entender melhor essas dinâmicas. Aprendi sobre bullying familiar, sobre como padrões tóxicos podem se normalizar dentro de grupos fechados, sobre como algumas pessoas precisam diminuir outros para se sentirem maiores. Mas entender intelectualmente e conseguir quebrar o padrão emocionalmente são duas coisas completamente diferentes. Mesmo formada trabalhando como psicóloga clínica em uma clínica comunitária em Davis, eu ainda chegava nas reuniões familiares com aquela sensação familiar no estômago. Ansiedade misturada com dread, sabendo que em algum momento da noite Tyler encontraria uma forma de me fazer sentir pequena.
O que a família não sabia era que eu havia mudado muito nos últimos anos, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Meu trabalho na clínica me colocava em contato diário com pessoas enfrentando traumas, depressão, ansiedade, problemas de autoestima. Ironicamente, ajudar outros a se curarem estava me ajudando a curar minhas próprias feridas. Comecei terapia com um colega. Comecei a fazer exercícios, não para perder peso e agradar a família, mas porque me fazia sentir bem. Mudei minha alimentação, não por pressão externa, mas porque estava aprendendo a cuidar de mim mesma de verdade. E sim, eu estava perdendo peso. Não de forma dramática ou obsessiva, mas de forma consistente e saudável. Em 6 meses, havia perdido cerca de 40 quilos. Mas essa não era a transformação mais importante que estava acontecendo comigo. A transformação mais importante era interior. Estava aprendendo a me valorizar independentemente do que outros pensassem. Estava construindo uma autoestima que não dependia da aprovação familiar. Estava me tornando a mulher que sempre soube que poderia ser, longe dos olhares julgadores e dos comentários desnecessários. Mas a família não sabia de nada disso. Nos últimos meses, havia me distanciado propositalmente das reuniões familiares. Não por raiva ou ressentimento, mas porque estava passando por um processo de transformação profundo, e precisava de espaço para isso acontecer, sem interferências externas. Quando finalmente decidi aceitar o convite para o jantar de Thanksgiving na casa dos meus avós, eu sabia que seria diferente. Não porque esperava que Tyler tivesse mudado. Pessoas como ele raramente mudam sem um evento significativo forçando essa mudança, mas porque eu era diferente. O que eu não esperava era que esse jantar se tornaria um momento definitivo em que tudo mudaria para sempre. O momento em que a verdade sobre minha jornada de transformação seria revelada de uma forma que ninguém esperava. O momento em que Tyler descobriria que nem todas as batalhas que travamos são visíveis do lado de fora. Às vezes, as guerras mais difíceis são aquelas que lutamos em silêncio, e as vitórias mais significativas são aquelas que conquistamos quando ninguém está olhando. E eu estava prestes a descobrir o que acontece quando essas vitórias silenciosas finalmente vêm à luz. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. A última reunião familiar que eu havia comparecido antes desse Thanksgiving foi no aniversário de 75 anos do meu avô Robert em abril. Essa festa se tornou um marco na minha memória, não pelos motivos felizes que deveria ter sido, mas porque foi quando percebi que precisava de uma pausa real da minha família, Mime. A festa estava acontecendo no quintal dos meus avós, decorado com aquelas típicas decorações americanas que minha avó Margaret adorava. Bandeirolas vermelhas, brancas e azuis, mesas com toalhas xadrez, e o cheiro de churrasco no ar. Tyler havia chegado de São Francisco com sua namorada da época, Jessica, uma loira deslumbrante que trabalhava como influenciadora digital, e que claramente não tinha ideia do que estava prestes a presenciar. Eu cheguei usando um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Não era nada extravagante, mas me sentia bem nele. Havia passado a semana toda ansiosa, mas determinada a aproveitar o aniversário do meu avô, sem deixar que os comentários de Tyler me afetassem. Tyler me viu antes mesmo de eu conseguir cumprimentar meus avós. "Rebecca, olha só!" ele gritou do outro lado do quintal, fazendo todas as conversas pararem instantaneamente. "Parece que alguém está se esforçando para impressionar, esse vestido deve ter custado uma fortuna em tecido extra." A risada que se seguiu foi como um eco doloroso. Meus primos mais novos Michael e Sarah riram alto. Meu tio James deu aquela risadinha constrangida que sempre dava. Jessica olhou para Tyler com uma expressão confusa, como se estivesse tentando entender se aquilo era realmente o tipo de humor que ele achava engraçado. Minha avó Margaret, que estava segurando um prato de aperitivos, parou no meio do caminho e me lançou um olhar que eu não consegui decifrar. Não era raiva, não era pena. Era algo como cansaço, como se ela também estivesse farta daquela dinâmica, mas não soubesse como mudá-la depois de tantos anos. "Tyler, querido", ela disse finalmente, "por que você não ajuda seu avô com o churrasco ao invés de ficar aí parado?" Mas o estrago já estava feito. O clima da festa havia mudado sutilmente.
Eu passei o resto da tarde tentando ser invisível, conversando apenas com minha prima Emily, que sempre foi gentil comigo, e evitando qualquer situação que pudesse dar a Tyler outra oportunidade de fazer piadas. Durante o jantar, quando todos se sentaram na mesa comprida que meu avô havia montado especialmente para a ocasião, Tyler encontrou uma nova forma de me constranger. Ei, Rebecca, ele disse alto o suficiente para toda a mesa ouvir, você vai pegar mais uma porção do mac and cheese? Porque se for, acho melhor a avó Margaret fazer outro prato, você sabe, para garantir que sobre para todo mundo. Dessa vez, o silêncio foi mais longo. Jessica claramente estava desconfortável, mexendo nervosamente no cabelo. Meu primo Michael, que tinha apenas 16 anos, olhou para os próprios pais como se estivesse esperando que alguém dissesse alguma coisa. Minha mãe Susan finalmente falou, Tyler, isso não é necessário. Mas Tyler simplesmente deu de ombros. Ah, vamos lá, tia Susan, é só uma brincadeira. A Rebecca sabe que eu brinco com todo mundo. E aí estava a defesa clássica, é só uma brincadeira. Como se rotular crueldade como humor tornasse tudo aceitável. Como se minha dor fosse um preço válido a pagar por algumas risadas. Naquela noite, dirigindo de volta para meu apartamento em Davis, tive um momento de clareza que mudou tudo. Parei o carro no acostamento da Highway 80 e chorei. Não apenas chorei, solucei como não fazia há anos. Toda a frustração acumulada, toda a raiva engolida, toda a humilhação aceita em silêncio saiu de uma vez. Foi nesse momento, sentada no banco do motorista do meu Honda Civic, olhando as luzes da cidade ao longe, que tomei uma decisão: eu não ia mais aceitar isso. Não ia mais aparecer em reuniões familiares apenas para servir de alívio cômico para Tyler. Não ia mais fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Mas mais importante que isso, eu ia trabalhar em mim mesma, de verdade dessa vez. Na segunda-feira seguinte, marquei uma consulta com o Dr. Patricia Hoffman, uma terapeuta que trabalhava no mesmo complexo da minha clínica. Patrícia era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhar gentil mas direto. Na nossa primeira sessão, quando contei sobre a dinâmica familiar, ela me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Rebecca, por que você continua comparecendo a esses eventos? A pergunta parecia óbvia demais para ter uma resposta complexa. Mas quando comecei a tentar explicar, percebi que não tinha uma resposta clara. Falei sobre obrigação familiar, sobre não querer decepcionar meus pais, sobre tradição. Patrícia ouviu tudo em silêncio, e depois disse: parece que você está pagando um preço muito alto por algo que nem mesmo sabe se quer. Essa frase ecoou na minha cabeça por semanas. Paralelamente ao trabalho terapêutico, comecei a fazer mudanças práticas na minha vida. Joinei uma academia perto do meu apartamento, não porque queria perder peso para agradar minha família, mas porque queria me sentir forte. Física e mentalmente forte. A personal trainer que me foi designada era uma mulher incrível chamada Maria Santos, uma brasileira que havia se mudado para a Califórnia há 10 anos. Maria tinha uma abordagem completamente diferente de qualquer professor de educação física que eu já havia conhecido. Ela não focava em números na balança ou medidas corporais. Ela focava em como eu me sentia. Rebecca, ela dizia durante nossos treinos, força não é sobre o peso que você levanta, é sobre o peso que você decide não carregar mais. Com Maria, aprendi que exercício podia ser uma forma de meditação, uma forma de processar emoções, uma forma de me reconectar comigo mesma. Cada treino era uma pequena vitória, não sobre meu corpo, mas sobre as vozes internas que me diziam que eu não era boa o suficiente. Mudei minha alimentação também, mas não de forma restritiva ou punitiva. Trabalhei com uma nutricionista chamada Dr. Lisa Chen, que me ensinou sobre alimentação intuitiva, sobre comer para nutrir ao invés de comer por estresse ou emoção. Seu corpo sabe o que precisa, Dr. Chen me explicou durante uma consulta. O problema é que aprendemos a ignorar esses sinais. Aprendemos a comer por culpa, por ansiedade, por tédio. Vamos reaprender a comer por amor próprio. E funcionou. Não imediatamente, não de forma dramática, mas consistentemente. Os quilos começaram a sair, mas mais importante que isso,
eu comecei a me sentir diferente. Mais presente no meu próprio corpo. Mais consciente dos meus limites e necessidades. Durante esses meses de transformação, minha família notou minha ausência das reuniões. Minha mãe ligava ocasionalmente perguntando por que eu não havia aparecido no churrasco do Dia dos Pais, ou no aniversário da minha prima Sara. Eu dava desculpas vagas sobre trabalho, sobre estar ocupada, sobre ter outros compromissos. Tyler chegou a me mandar algumas mensagens de texto. A primeira foi depois que faltei no churrasco do Dia dos Pais. Cadê você, prima? A festa está sem graça sem meu público favorito. Eu não respondi. A segunda mensagem veio algumas semanas depois. Rebeca, você está bem? Sua mãe disse que você anda meio estranha. Também não respondi. A terceira foi mais agressiva. Ok, agora você está sendo dramática. Foi só uma brincadeira no aniversário do vô. Você sempre foi sensível demais. Essa mensagem me fez rir. Não uma risada amarga, mas uma risada genuína de reconhecimento. Ali estava Tyler fazendo exatamente o que Patrícia havia previsto na terapia, minimizando minha dor, culpando minha sensibilidade, se recusando a aceitar responsabilidade por suas ações. Respondi apenas: estou bem, Tyler, só estou focada em outras coisas agora. A transformação física estava acontecendo mais rapidamente do que eu esperava. Em 4 meses, havia perdido 25 quilos. Em 6 meses foram 40 quilos. Mas as pessoas na minha vida cotidiana, colegas de trabalho, amigos, vizinhos, notaram mudanças que iam muito além do peso. Rebeca, você parece diferente, minha supervisora na clínica, doutora Amanda Rodrigues, me disse durante uma reunião de equipe. Mais confiante. Mais presente. Minha amiga Jennifer, que eu conhecia desde a faculdade, foi mais direta. Garota, o que você andou fazendo? Você está radiante. E não é só o peso. É tipo, você está brilhando por dentro. Essas observações me faziam perceber que a transformação realmente estava acontecendo em múltiplas camadas. Eu estava me tornando a versão de mim mesma que sempre soube que existia, mas que havia sido sufocada por anos de comentários negativos e baixa autoestima. Quando o convite para o Thanksgiving chegou via minha mãe, eu hesitei por semanas antes de responder. Parte de mim queria continuar evitando, continuar protegendo, o espaço seguro que havia criado para mim mesma. Mas outra parte de mim, a parte que estava mais forte agora, sabia que eventualmente eu teria que enfrentar essa situação. Durante uma sessão com Patrícia, discutimos minha hesitação. O que você tem medo que aconteça? Ela perguntou. Que nada tenha mudado, respondi. Que Tyler continue fazendo os mesmos comentários e que eu volte a me sentir pequena. E o que mudou em você que pode ser diferente dessa vez? Pensei por um longo momento antes de responder. Eu mudei. Eu sei quem sou agora, e não preciso da aprovação deles para me sentir valiosa. Patrícia sorriu. Então talvez seja a hora de testar essa nova certeza. Foi assim que decidi aceitar o convite para o Thanksgiving. Não porque estava pronta para uma reconciliação familiar dramática. Não porque esperava pedidos de desculpa. Mas porque estava pronta para me apresentar como a pessoa que havia me tornado. O que eu não sabia era que essa decisão levaria a um momento que mudaria, não apenas como minha família me via, mas como eles entendiam o impacto de suas ações ao longo de todos esses anos. E Tyler? Tyler estava prestes a descobrir que suas brincadeiras inocentes tinham consequências que ele nunca havia considerado. O Thanksgiving de 2023 seria realizado na casa dos meus avós como sempre. Era uma tradição que datava de antes do meu nascimento. Todos os Anderson e Mitchell se reunindo na casa vitoriana azul e branca dos meus avós em Carmichael, um subúrbio tranquilo de Sacramento. Eu havia confirmado presença apenas 3 dias antes da data, depois de muita insistência da minha mãe e uma conversa final com Patrícia. Comprei um vestido novo para a ocasião, um wrap dress borgonha que realçava minha nova silhueta sem ser chamativo. Quando me olhei no espelho antes de sair de casa, quase não reconheci a mulher refletida de volta para mim. 40 quilos fazem uma diferença visual significativa, especialmente quando combinados com a postura mais ereta, o olhar mais confiante e o sorriso genuíno que eu havia redescoberto nos últimos meses. Mas a transformação mais importante era invisível. Eu estava indo para essa reunião como Rebecca Anderson, psicóloga clínica,
mulher forte e independente, não como a prima gorda do Tyler. Cheguei exatamente no horário marcado, 2 horas da tarde. Meus pais já estavam lá, assim como meus tios James e Carol Mitchell, meus primos Michael e Sarah, e alguns outros parentes mais distantes. Consegui entrar na casa e cumprimentar meus avós sem ser notada imediatamente pela maioria dos presentes. Minha avó Margaret quase derrubou a travessa de cranberry sauce quando me viu. Rebecca, meu Deus querida, você está... Ela gaguejou, claramente chocada. Oi vó, eu disse abraçando-a com carinho. Feliz Thanksgiving. Você está tão... diferente, você perdeu peso? Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz familiar vinda da sala de estar. Cadê minha prima favorita, Rebecca? Finalmente resolveu aparecer. Tyler estava vindo em minha direção com aquele sorriso característico. Jessica ao seu lado. Aparentemente eles ainda estavam juntos. Ele parou abruptamente quando me viu de verdade. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo, mas rapidamente se recompôs. Uau, Rebecca! Olha só você, ele disse, mas eu percebi algo diferente no tom, uma hesitação que não estava lá antes. Você está magra. A palavra saiu meio engasgada, como se ele não tivesse certeza se deveria comentar ou não. Era a primeira vez que eu o via hesitante sobre fazer uma observação sobre meu corpo. Oi, Tyler, respondi calmamente. Como você está? Eu estou bem, mas você... Caramba, prima, quantos quilos você perdeu? Tipo uns 20? 40, respondi sem dramaticidade, como se estivesse comentando sobre o tempo. O número pairou no ar. Jéssica regalou os olhos. Minha tia Carol, que estava passando por perto, parou para escutar. Outros familiares começaram a se aproximar, curiosos com a comoção. 40 quilos? Tyler repetiu, claramente calculando na cabeça. Em quanto tempo? 6 meses. Agora eu tinha atenção de praticamente toda a sala. Conversas pararam. Copos de vinho foram baixados. Até meu primo Michael, que geralmente estava grudado no telefone, olhou na nossa direção. 6 meses? Minha tia Carol interrompeu. Rebecca, querida, como você conseguiu isso? Qual foi o segredo? Era uma pergunta inocente, mas que abriu a porta para o que viria a seguir, porque a verdade é que não havia um segredo simples. Havia uma história complexa de autodescoberta, terapia e a decisão consciente de parar de carregar o peso emocional que outros haviam colocado sobre meus ombros. Terapia, respondi honestamente, exercício, alimentação consciente, e principalmente, aprendi a me valorizar. Tyler riu, aquela risada forçada que eu conhecia bem. Ah, então você finalmente decidiu parar de ser preguiçosa? Era só isso que precisava? E aí estava. O momento que eu havia me preparado mentalmente durante meses. O comentário cruel disfarçado de observação casual. A redução de uma jornada complexa de crescimento pessoal a uma crítica simplista sobre caráter. Mas dessa vez, algo foi diferente. Ao invés de sentir aquela familiar pontada de dor no peito, eu senti pena. Pena de Tyler, que claramente não conseguia processar minha transformação sem tentar diminuí-la. Pena de alguém que precisava tanto manter outros em posições inferiores para se sentir seguro sobre si mesmo. Não, Tyler, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Era sobre parar de aceitar que outras pessoas me tratassem como se eu fosse menos que elas. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que eu havia presenciado em reuniões familiares. Não era constrangimento, era reconhecimento. Como se, finalmente, alguém tivesse nomeado o elefante na sala que todos fingiam não ver há anos. Jessica olhou para Tyler com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era confusão, era decepção, como se ela estivesse vendo um lado dele que não gostava. Minha mãe se aproximou e tocou meu braço suavemente. Rebecca, você está linda, querida, e parece tão confiante. Obrigada, mãe, eu me sinto bem. Tyler, claramente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado, tentou retomar o controle da situação da única forma que sabia, fazendo outra piada. Bom, só espero que você não tenha virado uma daquelas pessoas obsessivas com academia que só sabem falar de proteína e carboidrato, ele disse forçando uma risada, porque isso seria quase tão chato quanto. Ele parou no meio da frase. Talvez tenha percebido que estava prestes a cavar um buraco ainda mais fundo.
talvez tenha notado as expressões nos rostos ao redor. Ou talvez pela primeira vez tenha realmente me olhado, não como um alvo fácil para suas piadas, mas como uma pessoa real. Como o quê, Tyler? Perguntei calmamente. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente procurando uma saída que não o fizesse parecer completamente insensível na frente de toda a família. Nada, ele murmurou finalmente. Desculpa, é que... é estranho te ver tão diferente. E ali estava uma admissão inadvertida. Tyler estava desconfortável, não porque eu tivesse perdido peso, mas porque sua dinâmica favorita, aquela em que ele era o predador e eu era a presa, havia mudado fundamentalmente. Meu avô Robert, que havia estado observando toda a interação em silêncio, finalmente falou: Tyler, que tal você me ajudar a carregar o peru da cozinha? Deixa as meninas conversarem. Era claramente uma tentativa de difundir a tensão, mas também era, eu percebi, a primeira vez que meu avô havia intervindo ativamente em uma das situações constrangedoras que Tyler criava. Enquanto Tyler se afastava relutantemente, Jessica se aproximou de mim. Rebecca, ela disse baixinho, eu queria te dizer que você está incrível. E bem, eu meio que sempre achei estranhos alguns comentários que Tyler fazia sobre você. Agora entendo melhor. Aquela admissão vinda da namorada de Tyler foi validadora de uma forma que eu não esperava. Significava que outras pessoas haviam notado os padrões tóxicos, mesmo que não soubessem como abordá-los. Durante o jantar, a dinâmica familiar estava visivelmente diferente. Tyler estava mais quieto que o normal, claramente ainda processando nossa interação anterior. Eu estava sentada entre minha prima Emily e minha tia Carol, que passou boa parte da refeição me fazendo perguntas genuínas sobre meu trabalho, meus hobbies, minha vida. Era surreal perceber que essa era provavelmente a primeira vez em anos que alguém da família demonstrava interesse real em quem eu era como pessoa, não apenas como um alvo para humor cruel. Mas Tyler não conseguiu ficar em silêncio por muito tempo. Durante a sobremesa, quando minha avó trouxe sua famosa torta de abóbora, ele tentou mais uma vez estabelecer a dinâmica antiga. Ei, Rebecca, ele disse alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Aposto que você nem vai comer sobremesa, né, agora que você é toda fitness e tal. Era uma armadilha clássica. Se eu comesse a torta, ele faria comentários sobre inconsistência. Se eu não comesse, ele faria piada sobre obsessão com dieta. Era o tipo de situação lose-lose que ele havia criado para mim tantas vezes antes, mas eu peguei um pedaço generoso da torta da minha avó e disse: na verdade, vou comer sim. Aprendi que posso desfrutar de comida sem culpa quando sei que estou fazendo escolhas conscientes na maior parte do tempo. E então acrescentei, olhando diretamente para ele. É engraçado como fica mais fácil apreciar coisas boas quando você remove a toxicidade da sua vida. A mesa ficou em silêncio. Não era um silêncio constrangido dessa vez, era um silêncio contemplativo. Como se todos estivessem processando não apenas o que eu havia dito, mas as implicações mais amplas daquelas palavras. Jessica tocou o braço de Tyler. Minha mãe me olhou com uma expressão que misturava orgulho e algo que parecia ser reconhecimento tardio? Meu pai, que raramente se envolvia nessas situações, estava me olhando com uma atenção que eu não recebia dele há anos. Tyler corou visivelmente. Pela primeira vez desde que eu me lembrava, ele não tinha uma resposta rápida. Não tinha uma piada cruel para desviar a atenção. Ele apenas ficou sentado ali, aparentemente percebendo que seus comentários haviam sido publicamente identificados pelo que realmente eram: tóxicos. Mas o momento verdadeiramente transformador ainda estava por vir. Porque o que ninguém na mesa sabia, incluindo eu mesma até algumas semanas antes, era que havia uma razão muito específica por trás da minha transformação, tão dramática em tão pouco tempo. Uma razão que, quando fosse revelada, mudaria completamente como todos naquela mesa entendiam não apenas minha jornada, mas o impacto real que anos de brincadeiras inocentes podem ter na vida de uma pessoa. Tyler estava prestes a descobrir que algumas batalhas são mais sérias do que ele jamais imaginou. E que suas palavras tinham tido consequências que iam muito além do que sua mente superficial conseguia compreender. Depois da sobremesa, a família se dividiu como sempre acontecia nas reuniões de Thanksgiving.
Os homens foram para a sala assistir futebol americano, algumas das mulheres começaram a limpar a cozinha e os mais jovens se espalharam pela casa, alguns saindo para o quintal. Eu estava ajudando minha avó a guardar os pratos quando minha prima Emily se aproximou. Emily sempre foi diferente do resto da família, mais sensível, mais observadora. Ela havia se formado recentemente em jornalismo pela UC Berkeley, e tinha aquela curiosidade natural que vem com a profissão. Rebecca, ela disse baixinho, posso falar com você, em particular? Saímos para a varanda dos fundos, um espaço pequeno e aconchegante com vista para o jardim que meu avô cultivava há décadas. Emily fechou a porta corrediça atrás de nós, e se virou para mim com uma expressão séria. Ok, eu preciso perguntar, ela começou, e se você não quiser responder eu entendo totalmente, mas, 40 quilos em 6 meses é muito rápido, Rebecca. Até para alguém que está fazendo tudo certo. Minha colega de quarto na faculdade passou por algo parecido, e acabou que ela estava... Bem, ela estava passando por algo sério. Emily hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Você está bem? De verdade? Porque se você precisar conversar com alguém, ou se precisar de ajuda com alguma coisa. Olhei para minha prima e vi uma preocupação genuína em seus olhos. Era a primeira pessoa da família que estava olhando além da transformação física e questionando o que poderia estar por trás dela. Respirei fundo. Parte de mim queria manter a verdade escondida, continuar deixando todos pensarem que foi apenas disciplina e determinação. Mas outra parte de mim, a parte que havia crescido esses últimos meses, sabia que esconder a verdade não ajudaria ninguém. Emily, comecei, você quer saber a verdade real sobre por que eu perdi peso tão rapidamente? Ela assentiu, se aproximando um pouco mais. Eu tenho câncer. As palavras saíram mais facilmente do que eu esperava. Talvez porque eu havia passado meses processando isso na terapia, ou talvez porque finalmente falar a verdade em voz alta trouxe um tipo de alívio que eu não sabia que precisava. Emily arregalou os olhos. O quê? Rebecca? Oh meu Deus! Foi diagnosticado em abril, continuei, minha voz surpreendentemente estável. Linfoma de Hodgkin, estágio 2. As boas notícias são que é altamente tratável, e que peguei relativamente cedo. As más notícias são que a quimioterapia não é exatamente suave com o corpo. Emily levou a mão à boca, claramente chocada. Mas você está tão bem, você parece saudável, você parece radiante? Eu sorri tristemente. Sim, é engraçado como isso funciona. A quimio me fez perder peso rapidamente, mas também me forçou a repensar completamente minha vida. Quando você enfrenta sua própria mortalidade, certas coisas ficam muito claras muito rapidamente. Sentamos nos degraus da varanda. Emily ainda estava processando a informação, balançando a cabeça em descrença. Rebecca, por que você não contou para ninguém? A família toda poderia ter te apoiado, poderia ter... Apoiado? Eu interrompi gentilmente. Emily, pensa comigo. Qual foi a última vez que você viu essa família apoiar alguém que estava passando por dificuldades? Qual foi a última vez que viram vulnerabilidade como algo que merecia compaixão ao invés de piadas? Ela ficou em silêncio, claramente entendendo meu ponto. Quando recebi o diagnóstico, continuei, minha primeira reação não foi medo da doença. Foi medo de como minha família reagiria. Eu conseguia imaginar Tyler fazendo piadas sobre eu estar usando o câncer como desculpa para finalmente perder peso. Conseguia imaginar conversas sussurradas sobre como era típico da Rebecca ter drama médico bem quando estava finalmente tentando se cuidar. Emily fechou os olhos por um momento. Isso é terrível que você tenha pensado isso. Mas é verdade, não é? Você conhece nossa família. Vulnerabilidade não é bem vista aqui. Fraqueza vira piada. Luta vira entretenimento. Ficamos sentadas em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som distante da televisão lá de dentro, e o riso ocasional vindo da sala. Então você passou por tudo isso sozinha? Emily perguntou finalmente. Não completamente sozinha, tenho uma rede de apoio incrível, minha terapeuta, meus médicos, alguns colegas de trabalho próximos. E, ironicamente, passar por isso me forçou a criar os relacionamentos mais autênticos da minha vida. Quando você não pode fingir que está bem, você aprende quem realmente se importa com você.
E o tratamento, como está indo? Melhor do que esperado. Terminei a químio no mês passado. O oncologista está otimista. As scans mais recentes mostraram redução significativa dos tumores. Ainda tenho alguns meses de acompanhamento intensivo, mas as perspectivas são muito boas. Emily me abraçou forte. Eu sinto tanto que você teve que passar por isso sozinha. E sinto ainda mais que nossa família é o tipo de lugar onde você sentiu que precisava esconder isso. Não esconder exatamente, eu corrigi. Mas eu precisava estar forte o suficiente para lidar com a doença, sem também ter que gerenciar as reações inadequadas de outras pessoas. E acabou sendo a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Como assim? Porque me forçou a me concentrar no que realmente importava. Me forçou a parar de buscar aprovação externa e começar a construir aprovação interna. Me forçou a questionar por que eu estava gastando energia emocional, tentando impressionar pessoas que nunca estiveram realmente investidas no meu bem-estar. Nesse momento, ouvimos vozes se aproximando da porta da varanda. Tyler e Jessica estavam vindo em nossa direção, provavelmente procurando um lugar para ter uma conversa particular. Emily, você poderia não contar ainda? Eu quero escolher como e quando compartilhar isso. Claro, mas Rebecca, você deveria contar. Não porque você deve alguma coisa para eles, mas porque talvez seja importante para eles entenderem. A porta se abriu, e Tyler apareceu, com Jessica logo atrás. Ah, desculpa, Tyler disse. Não sabia que vocês estavam aqui. A gente só queria... Bem, a gente estava tentando ter uma conversa. Jessica parecia ter estado chorando. Seus olhos estavam vermelhos e ela evitava olhar diretamente para Tyler. Não, tudo bem. Emily se levantou. A gente estava terminando mesmo, mas quando Emily começou a se afastar, eu fiquei no lugar. Algo sobre a expressão de Jessica, sobre a tensão obviamente palpável entre ela e Tyler, me fez perceber que este poderia ser o momento que eu estava inconscientemente esperando. Na verdade, eu disse, talvez seja bom que vocês estejam aqui. Há algumas coisas que eu acho que precisam ser ditas. Tyler franziu a testa. Que tipo de coisas? Jessica o olhou com uma expressão que claramente dizia, eu te avisei, e então olhou para mim com expectativa. Tyler, comecei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente, você já se perguntou por que alguém perderia 40 quilos em 6 meses? Por que você finalmente decidiu se cuidar? Ele respondeu, mas sua voz soou menos confiante do que suas palavras. Não, porque eu estava em quimioterapia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tyler abriu a boca, mas nenhum som saiu. Jessica levou a mão ao peito, claramente chocada. Emily, que ainda estava parada na porta, fechou os olhos como se estivesse se preparando para o que viria a seguir. Eu tenho câncer, Tyler. Linfoma de Hodgkin. Foi diagnosticado em abril, bem depois do aniversário do vovô, onde você fez aqueles comentários sobre meu vestido e sobre eu estar tentando impressionar alguém. Tyler estava pálido agora, se apoiando no batente da porta. Você quer saber por que eu comecei a faltar nas reuniões familiares? Porque eu estava passando por quimioterapia às sextas-feiras, e passava os fins de semana inteiros enjoada e exausta. Você quer saber por que eu não respondia suas mensagens? Porque eu estava tentando manter energia suficiente para trabalhar e me manter viva. Jessica começou a chorar abertamente agora. Tyler ainda não havia dito nada. E você quer saber a parte mais irônica de tudo isso? Continuei, minha voz ficando mais forte com cada palavra. Durante todos esses meses de tratamento, todas as vezes que eu estava sentada na cadeira da químio, ou vomitando no banheiro do hospital, ou perdendo meu cabelo aos poucos, você sabe qual era um dos meus maiores medos? Tyler balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Meu medo era que se nossa família descobrisse de alguma forma você encontraria uma forma de transformar isso numa piada também. Que você diria algo como, pelo menos agora a Rebecca tem uma desculpa para estar sempre doente. Ou finalmente ela achou uma dieta que funciona. Tyler finalmente encontrou sua voz, mas tudo que saiu foi um sussurro rouco. Rebecca, eu não sabia. Não, você não sabia. Porque você nunca perguntou. Em todos esses anos, todas essas reuniões familiares, todas essas brincadeiras, você alguma vez perguntou como eu estava de verdade? Você alguma vez demonstrou interesse real na minha vida além de usá-la como material para suas piadas? Jessica tocou o braço de Tyler, mas ele não pareceu notar.
Ele estava me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. E agora você quer saber qual é a verdade mais estranha de todas? Eu disse, minha voz suavizando um pouco. Passar por isso me fez perceber que eu não preciso da sua aprovação, ou da aprovação de mais ninguém aqui, para me sentir valiosa. O câncer me ensinou que a vida é muito curta para desperdiçar energia, tentando impressionar pessoas que nem se importam o suficiente para realmente me conhecer. O peso das minhas palavras estava claramente afundando. Tyler estava tremendo levemente, e Jessica estava olhando para ele com uma expressão que misturava pena e decepção. Então sim, concluí, eu perdi 40 quilos. E sim, eu estou mais confiante. E sim, eu estou diferente. Porque quando você enfrenta a possibilidade de morrer, você para de aceitar ser tratada, como se já estivesse morta. E com isso me levantei, e voltei para dentro da casa, deixando Tyler, Jessica e Emily na varanda, para processar uma verdade que mudaria para sempre, como eles entendiam não apenas minha jornada, mas o impacto real de anos de crueldade disfarçada de humor familiar. Quando voltei para dentro da casa, a atmosfera havia mudado completamente. Emily havia chegado antes de mim, e, pelo que pude perceber pelas expressões faciais e pelos sussurros abafados, a notícia já estava se espalhando rapidamente entre os familiares. Minha mãe estava parada no meio da sala de estar com uma expressão de choque total no rosto. Quando me viu, ela veio correndo em minha direção. Rebecca, Emily me contou. É verdade? Você tem? Ela não conseguiu terminar a frase. Sim, mãe, eu tenho câncer, mas estou bem, o tratamento está funcionando. Ela me abraçou com uma força que eu não recebia dela há anos, e pude sentir suas lágrimas molhando meu ombro. Por que você não me contou? Eu sou sua mãe, Rebecca. Eu deveria ter estado lá com você. Era uma pergunta justa, mas também dolorosa de responder honestamente. Mãe, eu disse gentilmente, me afastando para olhar em seus olhos, quando foi a última vez que você me defendeu quando Tyler fazia aqueles comentários? Quando foi a última vez que você disse que estava orgulhosa de mim por alguma coisa? Eu precisava de força para lutar contra a doença. Não podia desperdiçar energia lutando também por respeito básico. O rosto dela desmoronou. Era claro que ela nunca havia conectado os pontos entre sua passividade nas situações com Tyler e minha decisão de me afastar da família durante a crise mais séria da minha vida. Meu pai apareceu ao lado dela, claramente tendo ouvido nossa conversa. Sua expressão era uma mistura complexa de culpa, raiva e confusão. Rebecca, ele disse, sua voz mais séria do que eu me lembrava de ter ouvido. Nós falhamos com você. Eu falhei com você. Era a primeira vez na vida que ouvi meu pai admitir um erro dessa magnitude. Eu sempre pensei que Tyler era só jovem, que ele cresceria e pararia com as brincadeiras. Eu nunca percebi que... Ele parou passando a mão pelo rosto. Eu nunca percebi que estávamos permitindo que você fosse machucada na nossa própria família. Antes que eu pudesse responder, Tyler apareceu na porta da sala. Ele estava visivelmente abalado. Rosto pálido, mãos tremendo ligeiramente, olhos vermelhos. Jessica estava logo atrás dele, ainda com lágrimas nos olhos. O silêncio na sala era palpável. Todos os olhares se voltaram para Tyler, esperando para ver como ele reagiria agora que a verdade estava exposta. Ele abriu a boca várias vezes, mas as palavras claramente não estavam vindo. Finalmente, ele conseguiu dizer, Rebecca, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, Tyler, respondi. Mas talvez seja a hora de você pensar em como suas palavras afetam as pessoas. Minha avó Margaret, que havia estado observando tudo em silêncio desde o canto da sala, se aproximou lentamente. Aos 78 anos, ela ainda era uma mulher forte e decidida, mas naquele momento parecia frágil, carregando o peso de anos de dinâmicas familiares que ela havia testemunhado, mas nunca confrontado. Rebecca, querida, ela disse, sua voz tremula, eu sabia que algo estava errado. Uma avó sempre sabe, mas eu nunca soube como perguntar, ou talvez eu tivesse medo da resposta. Ela olhou para Tyler, com uma expressão que eu nunca havia visto antes, não era raiva exatamente, mas uma decepção profunda. Tyler, ela continuou, seu avô e eu sempre tentamos ensinar vocês sobre bondade, sobre família, cuidar uns dos outros. Onde foi que erramos com você? Tyler finalmente conseguiu formular uma resposta. Vó, eu nunca quis, eu nunca pensei que estava realmente machucando alguém.
era só brincadeira. Brincadeira? Jessica falou pela primeira vez desde que entraram na sala. Tyler, você chamou sua prima de baleia na frente de toda a família, repetidamente. Por anos. Como isso é brincadeira? A sala ficou ainda mais tensa. Era claro que Jessica e Tyler haviam tido uma conversa séria na varanda, e que ela não estava mais disposta a passar por cima do comportamento dele. Meu tio James, pai de Tyler, que havia estado notavelmente silencioso, finalmente falou. Tyler, você vai pedir desculpas para sua prima. Agora? Pai, agora Tyler. Tyler se virou para mim, claramente lutando com palavras que provavelmente nunca havia tido que dizer antes na vida. Rebecca, eu sinto muito. Eu sinto muito por todos os comentários, por todas as piadas, por tudo. Eu não sabia que você estava doente, mas isso não é desculpa porque eu nunca deveria ter falado essas coisas de qualquer forma. Ele parou, engolindo em seco antes de continuar. Eu acho que eu fazia isso porque me fazia sentir melhor sobre mim mesmo, como se eu fosse importante ou engraçado ou sei lá. Mas eu nunca parei para pensar em como você se sentia. Era o começo de um pedido de desculpas, mas eu podia ver que ele ainda não entendia completamente a magnitude do que havia feito. Ainda havia uma parte dele que parecia pensar que o problema principal era não saber sobre o câncer, não os anos de crueldade sistemática. Tyler, eu disse calmamente, eu aceito suas desculpas, mas você precisa entender uma coisa. O problema não é que você não sabia sobre o câncer. O problema é que você passou anos tratando um membro da família como um entretenimento pessoal. O câncer só tornou isso mais óbvio para todo mundo. Jessica assentiu vigorosamente. É exatamente isso que eu tentei explicar para ele lá fora. Minha prima Sarah, que havia 19 anos e estava no segundo ano da faculdade, finalmente falou. Vocês sabem que eu sempre achei estranho, né? Como Tyler tratava a Rebecca. Tipo, na faculdade, se alguém falasse comigo do jeito que ele falava com ela, eu consideraria bullying. Era interessante ouvir a perspectiva da geração mais nova. Sarah havia crescendo em uma época com mais consciência sobre bullying e saúde mental, e para ela, os comportamentos que a família normalizava eram claramente problemáticos. Meu avô Robert, que havia estado observando toda a situação se desenrolar, se levantou lentamente de sua cadeira favorita. Acho que todos nós precisamos fazer uma reflexão séria sobre como tratamos uns aos outros nesta família, ele disse, sua voz carregando a autoridade de décadas como patriarca familiar. Rebecca, eu sinto muito que você sentiu que não podia confiar em nós durante um momento tão difícil. Isso diz muito sobre nós, e nada sobre você. Ele olhou diretamente para Tyler. E Tyler, você tem 31 anos. É hora de crescer e aprender que suas palavras têm consequências reais na vida das pessoas. Suas brincadeiras quase fizeram sua prima enfrentar câncer completamente sozinha. O peso daquela afirmação atingiu Tyler como um tapa. Pude ver o momento exato em que a realidade verdadeiramente afundou. Que sua crueldade consistente havia contribuído para isolar um membro da família durante uma crise de saúde potencialmente fatal. Jessica tocou o braço dele gentilmente. Tyler, eu acho que a gente precisa conversar. Em particular, era óbvio que o relacionamento deles estava sendo testado por essa revelação. Jessica claramente estava vendo um lado de Tyler que ela não conhecia, ou não queria conhecer. Minha tia Carol, que havia estado relativamente quieta durante toda a situação, se aproximou de mim. Rebecca, eu quero que você saiba que se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, durante seu tratamento ou recuperação, você pode me ligar. Eu trabalho no setor de saúde há 20 anos, conheço recursos, posso ajudar com navegação médica, o que você precisar. Era uma oferta genuína de apoio, algo que eu não havia esperado receber da família. Obrigada, tia Carol. Honestamente, estou indo bem. Meu oncologista é incrível, tem um ótimo sistema de apoio, e o prognóstico é muito positivo, mas é bom saber que tenho família aqui também. Emily se aproximou e sussurrou. Rebecca, você quer que eu leve você para casa? Isso deve estar sendo muito intenso. Eu considerei a oferta por um momento. Parte de mim queria sair, voltar para a segurança do meu apartamento, e processar tudo o que havia acontecido. Mas outra parte de mim, a parte que havia crescido e se fortalecido durante esses meses de tratamento, sabia que fugir agora seria desperdiçar uma oportunidade importante. Não, respondi. Eu fico. Acho que essa conversa precisava acontecer há muito tempo. Tyler e Jessica saíram para conversar em particular,
e o resto da família lentamente começou a se reagrupar. Mas a dinâmica havia mudado fundamentalmente. As pessoas estavam me fazendo perguntas genuínas sobre meu trabalho, meus hobbies, meu tratamento. Pela primeira vez em anos, eu estava sendo vista como uma pessoa completa, não como um personagem secundário na narrativa familiar. Minha mãe se sentou ao meu lado no sofá e segurou minha mão. Rebecca, eu quero que você saiba que vou fazer melhor daqui para frente. Eu vou te apoiar, vou te defender, e vou ser a mãe que você merece. Eram palavras bonitas, e eu queria acreditar nelas. Mas eu também sabia que mudanças reais levariam tempo, e que algumas feridas demoram para cicatrizar completamente. Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim. O que eu não sabia naquele momento era que as consequências dessa revelação se estenderiam muito além daquela noite de Thanksgiving, e que Tyler estava prestes a enfrentar algumas verdades muito difíceis sobre si mesmo, e sobre o impacto que suas ações tinham tido não apenas em mim mas em seu próprio futuro. Cerca de 1 hora depois, Tyler e Jessica voltaram de sua conversa particular. A expressão no rosto de Jessica disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo dela abrir a boca. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma determinação ali que não estava presente antes. Tyler parecia destroçado. Não era mais o homem confiante e arrogante que havia chegado naquela tarde. Seus ombros estavam caídos, e ele evitava contato visual com todos na sala. Jessica se dirigiu diretamente para mim, ignorando completamente Tyler. Rebecca, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas recentes, eu queria te dizer algumas coisas antes de ir embora. A escolha de palavras, antes de ir embora, não passou despercebida por ninguém na sala. Primeiro, eu sinto muito, muito mesmo. Eu namorei Tyler por 2 anos e meio, e durante todo esse tempo, ouvi ele fazer comentários sobre você. Eu sempre me senti desconfortável, mas eu deixei passar. Eu disse para mim mesma que era humor familiar, ou que eu não entendia a dinâmica porque sou de fora. Ela pausou, olhando rapidamente para Tyler antes de continuar. Mas hoje eu percebi que não existe humor familiar, quando apenas uma pessoa está rindo. Existe apenas crueldade disfarçada. Tyler tentou interromper. Jess, a gente não precisa fazer isso aqui, na frente de todo mundo. Sim, Tyler, nós precisamos, Jessica o cortou com uma firmeza que claramente o surpreendeu. Porque aparentemente na frente de todo mundo é onde você se sente mais confortável humilhando pessoas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Até as crianças, que haviam estado brincando no quintal, pareciam ter parado para ouvir. Jessica se virou de volta para mim. Rebecca, durante nossa conversa lá fora, Tyler me contou outras coisas. Coisas que ele fazia quando vocês eram mais novos, comentários que ele fez sobre você, para amigos dele, piadas que ele fez quando você não estava por perto. E eu percebi que o que eu presenciei hoje não foi um caso isolado, foi um padrão de décadas. Eu não fiquei surpresa. Na verdade, parte de mim se sentia validada ao saber que outras pessoas estavam finalmente vendo Tyler pelo que ele realmente era. E a pior parte, Jessica continuou, sua voz começando a quebrar novamente, é que quando eu perguntei a ele por que ele fazia isso, ele não conseguiu me dar uma resposta real. Ele disse que sempre foi assim, e que a família sabia que era brincadeira, como se isso fosse uma explicação aceitável para anos de bullying. Tyler tentou se defender. Jessica, eu já pedi desculpas, eu admiti que estava errado, o que mais você quer que eu faça? Eu quero que você entenda por que estava errado. Jessica explodiu, sua compostura finalmente se quebrando. Eu quero que você sinta algum remorso genuíno, não apenas embarrassment por ter sido pego. Eu quero que você pare de agir como se isso fosse um mal-entendido ao invés de anos de crueldade deliberada. A honestidade brutal de Jessica estava claramente atingindo Tyler de uma forma que talvez nenhum de nós conseguisse. Porque ela não era apenas alguém apontando suas falhas, ela era alguém que ele amava, alguém cuja opinião realmente importava para ele, e ela estava rejeitando não apenas suas ações, mas fundamentalmente, quem ele era como pessoa. Meu tio James se aproximou de Tyler. Filho, talvez você devesse ouvir o que Jessica está dizendo ao invés de tentar se defender. Pai, eu estou ouvindo, mas... Não, Tyler, você não está. Minha avó Margaret interrompeu com uma firmeza que raramente demonstrava.
Você está tentando encontrar uma forma de sair dessa situação sem realmente aceitar responsabilidade pelo que fez. Tyler olhou ao redor da sala, claramente procurando um aliado, alguém que viesse em sua defesa. Mas pela primeira vez em sua vida, ele estava completamente sozinho. Até mesmo seus pais estavam claramente do meu lado. Rebecca, Tyler finalmente disse se virando para mim, me diz o que você quer que eu faça. Me diz como eu posso consertar isso. Era uma pergunta justa, mas também revelava que ele ainda não entendia completamente a situação. Ele estava tratando isso como um problema que podia ser resolvido com a ação certa, ao invés de entender que algumas feridas são permanentes, e algumas consequências são irreversíveis. Tyler, respondi calmamente, você não pode consertar isso, você não pode voltar no tempo e não fazer aqueles comentários, você não pode desfazer anos de me fazer sentir inadequada na minha própria família, e você definitivamente não pode mudar o fato de que eu tive que enfrentar câncer sozinha porque não me sentia segura o suficiente para confiar na minha família. Suas lágrimas finalmente começaram a cair. Então o que isso significa? A gente nunca vai poder ser uma família normal? Tyler, eu disse, e pela primeira vez minha voz carregou um tom de compaixão real, nós nunca fomos uma família normal. Família normal não permite que um membro seja consistentemente humilhado como entretenimento. Jessica removeu o anel que Tyler havia lhe dado, não um anel de noivado, mas uma promise ring que ele havia dado no ano anterior. Tyler, ela disse estendendo o anel para ele, eu não posso estar com alguém que é capaz desse tipo de crueldade. E mais importante, eu não posso estar com alguém que levou décadas para sentir qualquer remorso real sobre isso. Tyler olhou para o anel como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Jessica, por favor, eu posso mudar. Eu vou mudar. Talvez você mude, ela respondeu tristemente. Eu realmente espero que sim, pelo bem de todos ao seu redor. Mas eu não posso ficar e esperar para ver se isso acontece. Porque hoje eu vi quem você realmente é quando pensa que pode sair impune, e não é alguém com quem eu quero construir uma vida. Com isso, Jessica pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez para mim. Rebecca, eu admiro sua força. Não apenas por enfrentar o câncer, mas por enfrentar tudo isso hoje. Você merece uma família que te celebre, não uma que te diminua. E então ela se foi, deixando Tyler parado no meio da sala, segurando o anel, e claramente tentando processar que ele havia perdido a namorada, o respeito da família, e provavelmente muito da sua própria autoimagem em uma única tarde. Minha tia Carol se aproximou de Tyler. Tyler querido, talvez você devesse ir para casa e pensar sobre tudo isso. Hoje foi muito intenso para todos. Tyler assentiu mudamente. Ele se aproximou de mim uma última vez. Rebecca, eu sei que você disse que eu não posso consertar isso, mas eu quero tentar. Eu vou tentar, não porque estou esperando perdão, ou porque quero que as coisas voltem ao normal, mas porque eu finalmente entendo que preciso ser uma pessoa melhor. Olhei para ele por um longo momento. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que eu nunca havia visto antes. Por toda sua vida, Tyler havia se escondido atrás de humor cruel e arrogância. Agora, despojado de tudo isso, ele parecia pequeno e perdido. Tyler, disse finalmente, eu espero que você realmente mude, não por mim, mas por você, e por qualquer pessoa que entre na sua vida daqui para frente. Ele assentiu e saiu quietly, sem as despedidas dramáticas ou tentativas de recuperar simpatia que eu poderia ter esperado. Depois que Tyler se foi, a casa ficou estranhamente silenciosa. Era como se todos estivessem processando não apenas os eventos do dia, mas anos de dinâmicas familiares que haviam sido subitamente expostas e questionadas. Meu primo Michael, que havia 21 anos e estava na faculdade, quebrou o silêncio. Então, isso sempre foi estranho, né? O que Tyler fazia? Tipo, sempre me senti desconfortável, mas pensei que talvez fosse só eu. Sarah assentiu vigorosamente. Eu também. Sempre pensei que era cruel, mas como todos riam ou fingiam que era normal, eu pensei que talvez eu estivesse sendo sensível demais. Era revelador ouvir que até mesmo os membros mais jovens da família haviam notado que algo estava errado, mas não se sentiram empowered para falar sobre isso. Minha mãe se sentou pesadamente no sofá. Rebecca, como foi que deixamos isso chegar tão longe? Como foi que normalizamos isso?
Era uma pergunta complexa, e eu havia pensado muito sobre ela durante meses de terapia. Mãe, respondi cuidadosamente, acho que acontece gradualmente. Primeiro é só uma piada. Depois é ele não quer dizer mal. Depois essa é só a personalidade dele. E antes que você perceba, crueldade se torna tradição familiar. Meu pai, que havia estado em silêncio contemplativo desde que Tyler saiu, finalmente falou. Rebecca, eu quero que você saiba que isso muda agora. Não vou mais tolerar esse tipo de comportamento de ninguém nesta família. Obrigada, pai, isso significa muito. Emily se aproximou e se sentou ao meu lado. Rebecca, posso perguntar, você está bem? Tipo realmente bem? Hoje deve ter sido emocionalmente exaustivo, ela estava certa. Apesar de ter me sentido empowered durante a maior parte do dia, eu estava começando a sentir o peso emocional de tudo o que havia acontecido. Estou bem, respondi honestamente. Cansada, mas bem. Na verdade, me sinto mais leve do que me senti em anos, como se finalmente pudesse respirar. E era verdade. Por anos, eu havia carregado o peso da vergonha, da inadequação, do medo de julgamento. Hoje, eu havia colocado esse peso down, e me recusado a pegá-lo de volta. Quando finalmente saí da casa dos meus avós naquela noite, foi com um sentimento de closure que eu não esperava. Não porque tudo havia sido resolvido perfeitamente, algumas feridas levariam tempo para cicatrizar, e algumas relações precisariam ser reconstruídas do zero. Mas porque, pela primeira vez em minha vida adulta, eu havia defendido não apenas meus direitos, mas minha humanidade básica. E Tyler? Tyler estava prestes a descobrir que ações têm consequências, e que algumas consequências ecoam muito além do momento em que as causamos. As 2 semanas que se seguiram ao Thanksgiving foram paradoxalmente algumas das mais tranquilas que eu havia experimentado em anos. Era como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros. Não apenas o peso de guardar o segredo sobre o câncer, mas o peso muito maior de carregar anos de vergonha imerecida. Minha mãe ligava todos os dias. No início, eu estava cética sobre essa tensão súbita, me perguntando se era apenas culpa temporária que logo passaria. Mas conforme os dias passavam, percebi que havia algo genuinamente diferente em nossas conversas. Rebecca, ela disse durante uma de nossas ligações. Eu marquei uma sessão com uma terapeuta. Dr. Linda Walsh. Eu preciso entender como deixei isso acontecer, como fui tão passiva quando você precisava que eu fosse sua mãe. Fiquei genuinamente surpresa. Minha mãe nunca havia demonstrado interesse em terapia, sempre vendo isso como algo para pessoas com problemas reais. Mãe, isso é... Uau! Estou orgulhosa de você por dar esse passo. Deveria ter dado esse passo há anos, deveria ter te protegido há anos. Essas conversas eram healing de uma forma que eu não esperava. Não porque apagavam o passado, mas porque mostravam que mudança real era possível, mesmo em relacionamentos que eu havia dado como perdidos. Meu pai, sendo quem era, expressava seus sentimentos de forma mais prática. Apareceu no meu apartamento no sábado seguinte ao Thanksgiving com ferramentas e uma lista de pequenos reparos que havia notado durante sua última visita. Pai, você não precisa. Sim, eu preciso. Ele me interrompeu firmemente. Deixe-me cuidar de você do jeito que sei. E Rebecca? Se você precisar de alguma coisa durante seu acompanhamento médico, transporte, apoio financeiro, qualquer coisa, você me liga, imediatamente. Ficamos trabalhando lado a lado durante toda a tarde, consertando uma torneira pingando, trocando uma lâmpada queimada, organizando algumas prateleiras. Era a primeira vez que passávamos tempo assim juntos desde que eu podia me lembrar. Durante uma pausa para café, ele me perguntou: Rebecca, como está seu prognóstico? Eu sei que você disse que está indo bem, mas eu quero entender realmente. Expliquei sobre meu tipo específico de linfoma, sobre como os oncologistas estavam otimistas, sobre as scans que mostravam resposta excelente ao tratamento. As chances de remissão completa são muito altas, eu disse, especialmente porque pegamos relativamente cedo. Ele assentiu, absorvendo a informação. E emocionalmente? Como você está lidando com tudo isso? Era uma pergunta que meu pai nunca havia me feito antes.
Em toda a minha vida, nossas conversas haviam sido sobre coisas práticas, escola, trabalho, logística, nunca sobre sentimentos. Honestamente, pai, estou melhor agora do que estava há um ano. O câncer me forçou a reavaliar tudo: prioridades, relacionamentos, como eu uso minha energia. E de forma estranha me sinto mais forte agora do que me sentia antes do diagnóstico. Ele ficou em silêncio por um momento, mexendo em sua xícara de café. Seu Tyler ligou para mim, ele disse finalmente. Isso me pegou de surpresa. Ligou? Quando? Ontem à noite. Estava bem diferente. Humilde, eu diria. Perguntou se eu achava que havia alguma chance de vocês dois poderem trabalhar em direção a algum tipo de relacionamento no futuro. E o que você disse? Disse a verdade. Que isso não depende de mim. Que ele precisa fazer o trabalho de se tornar uma pessoa diferente, e você precisa decidir se quer dar a ele essa oportunidade. Mas principalmente disse que ele precisa parar de pensar sobre isso como algo que pode ser consertado rapidamente. Fiquei curiosa sobre Tyler. Parte de mim se perguntava como ele estava lidando com as consequências do Thanksgiving. Não por preocupação romântica ou familiar, esses sentimentos haviam se transformado em algo mais como um interesse antropológico? Como alguém que havia passado décadas evitando responsabilidade real lida quando finalmente é forçado a confrontar suas ações? Recebi minha resposta alguns dias depois, quando Emily me ligou. Rebecca, você tem um minuto? Tenho novidades sobre Tyler. Claro, o que aconteceu? Bem, primeiro, Jessica não voltou com ele. Aparentemente ele tentou de tudo, flores, cartas, até tentou falar com os pais dela, mas ela está irredutível. Disse para ele que precisa de alguém que seja fundamentalmente bondoso, não alguém que pode aprender a ser bondoso quando há consequências. Não pude evitar de sentir uma pontada de satisfação. Jessica havia demonstrado uma força que eu admirava. Segundo, Emily continuou. Ele realmente começou terapia. Com o Dr. Marcos Rodrigues, que aparentemente se especializa em, como ele colocou, padrões de comportamento tóxico em dinâmicas familiares. Isso foi genuinamente surpreendente. Tyler sempre havia zombado de terapia, sempre disse que era para pessoas fracas. E terceiro, e isso é meio estranho, ele pediu para minha mãe um monte de fotos antigas nossas. Da família. Disse que quer entender melhor a perspectiva dele sobre as coisas. Fotos antigas? É. Fotos de aniversários, reuniões familiares, feriados. Especialmente aquelas onde vocês dois aparecem juntos. Aparentemente seu terapeuta pediu para ele fazer algum tipo de exercício de reflexão. Era um desenvolvimento interessante. Pela primeira vez, Tyler parecia estar fazendo um esforço real para entender o impacto de suas ações, ao invés de apenas minimizá-las. 2 semanas depois do Thanksgiving recebi uma carta. Uma carta física, escrita à mão enviada pelo correio. Era de Tyler Rebecca. Sei que você não me deve nada, incluindo ler esta carta. Mas meu terapeuta sugeriu que eu escrevesse algumas coisas, e mesmo que você nunca responda, eu precisava tentar. Passei as últimas 2 semanas olhando fotos antigas nossas, tentando entender quando e como eu me tornei a pessoa que humilhava você consistentemente. E percebi algo que me deixou enjoado: não foi gradual. Eu sempre fui cruel com você. Lembro de uma foto do seu aniversário de 12 anos. Você estava sorrindo segurando um bolo que a vovó Margaret fez, e eu estou ao fundo fazendo uma cara de nojo exagerada para a câmera porque achei engraçado estragar sua foto. Você tinha 12 anos, Rebecca. 12. E eu já estava encontrando formas de diminuir momentos que deveriam ser especiais para você. Meu terapeuta me perguntou por que eu fazia isso, e a única resposta honesta que consegui dar foi: porque eu podia. Porque ninguém me parava. Porque de alguma forma a família havia decidido que você era um alvo aceitável e eu era o entretenimento. Mas isso não é uma desculpa. Isso é uma explicação. E há uma diferença enorme. Não estou escrevendo para pedir perdão. Não estou escrevendo para tentar consertar nossa relação.
Estou escrevendo porque você merece saber que alguém finalmente entende o impacto real do que fez com você. Jessica estava certa quando disse que eu levei décadas para sentir remorso real. Mas agora eu sinto. Sinto pela criança de 12 anos que teve seu momento de aniversário manchado. Sinto pela adolescente que aprendeu a se esconder nos cantos das reuniões familiares. Sinto pela mulher adulta que enfrentou o câncer sozinha porque não se sentia segura em sua própria família. Vou continuar na terapia. Não para me consertar rapidamente, mas porque estou começando a entender que preciso reaprender como existir no mundo sem precisar diminuir outras pessoas para me sentir importante. Você não precisa responder isso. Você não me deve nada. Mas queria que soubesse que suas palavras no Thanksgiving mudaram algo fundamental em mim. E que você tinha razão sobre tudo. Tyler. Ler a carta foi emocionalmente complexo. Por um lado, havia satisfação em ver que Tyler estava finalmente entendendo a magnitude de suas ações. Por outro lado, havia tristeza. Tristeza por todos os anos perdidos, por toda a dor que poderia ter sido evitada se ele tivesse desenvolvido essa consciência mais cedo. Mostrei a carta para Patrícia durante nossa sessão de terapia na semana seguinte. Como você se sente sobre isso? Ela perguntou, aliviada, eu acho. Não porque muda o passado, mas porque confirma que eu não estava sendo dramática ou sensível demais todos esses anos. Confirma que o que aconteceu foi real e significativo. E quanto ao Tyler, você sente que ele está genuinamente mudando? Pensei por um momento. Acho que ele está tentando mudar. Se ele vai conseguir sustentar essa mudança a longo prazo, isso só o tempo dirá. Mas pela primeira vez, sinto que ele entende que suas ações tiveram vítimas reais. Patrícia sentiu. E como isso afeta sua disposição de ter algum tipo de relacionamento com ele no futuro? Não sei ainda, e acho que está tudo bem não saber. Por enquanto estou focada em minha própria recuperação, tanto do câncer quanto de anos de trauma familiar. Se e quando eu estiver pronta para considerar reconstruir algo com Tyler, será na minha timeline e nos meus termos. Era a primeira vez que eu me sentia verdadeiramente no controle da narrativa da minha vida familiar. Não estava reagindo às ações de outros, não estava se defendendo de ataques, não estava tentando provar meu valor. Estava simplesmente existindo como Rebecca Anderson por meus próprios méritos, fazendo escolhas baseadas no que era melhor para mim. Minha consulta de acompanhamento de 3 meses foi marcada para a semana seguinte. Dr. Patricia Chen, minha oncologista, havia sido consistentemente otimista, mas eu ainda sentia aquela familiar ansiedade pré-consulta. Rebecca, Emily ligou na noite anterior à consulta. Quer que eu vá com você amanhã? Para apoio moral? Era uma oferta suíte, mas percebi que não precisava dela. Obrigada, Emily, mas acho que vou sozinha. Sinto como se fosse importante para mim enfrentar isso independentemente. Tem certeza? Tenho, mas significa muito que você tenha oferecido. Na manhã seguinte, dirigindo para o hospital UC Davis, refleti sobre como minha vida havia mudado nos últimos meses. Não apenas fisicamente ou medicamente, mas fundamentalmente. Eu havia encontrado minha voz, estabelecido limites, exigido respeito. Havia aprendido a diferença entre ser amada condicionalmente e ser amada genuinamente, e pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para descobrir o que viria a seguir. A sala de espera do UC Davis Comprehensive Cancer Center havia se tornado estranhamente familiar nos últimos meses. As cadeiras azul claras, as revistas sempre desatualizadas, o cheiro sutil de desinfetante misturado com café, todos esses detalhes que antes me causavam ansiedade agora, eram apenas parte da minha rotina. Mas naquele dia específico, 3 semanas após o Thanksgiving, eu estava lá com um sentimento completamente diferente. Não era apenas esperança sobre meus resultados médicos, era uma confiança tranquila sobre quem eu havia me tornado no processo. Rebecca Anderson? A enfermeira chamou, e me levantei com uma leveza que surpreendeu até a mim mesma. Dr. Patricia Chen me cumprimentou com um sorriso caloroso que havia se tornado uma âncora de estabilidade durante todo o meu tratamento. Ela era uma mulher taiwanesa-americana de 40 e poucos anos, especializada em linfomas, mas com uma abordagem holística que considerava não apenas a doença, mas a pessoa como um todo. Rebecca, você está radiante hoje, como você se sente?
Honestamente, Dr. Chen, melhor do que me senti em anos. Ela levantou uma sobrancelha intrigada enquanto revisava meus exames no computador. Bem, vamos ver se seus exames concordam com essa avaliação. Os minutos que se seguiram foram uma montanha-russa familiar de tensão e alívio. Dr. Chen analisou as imagens, conferiu números, fez comparações com exames anteriores. Rebecca, ela disse finalmente se virando para me encarar com um sorriso genuíno. Suas scans estão excelentes. Melhor do que excelentes, na verdade. Estou vendo remissão completa. As palavras levaram um momento para realmente afundar. Remissão completa. Todas aquelas noites de medo, todos aqueles dias de incerteza, todas aquelas sessões de quimioterapia, tudo havia levado a esse momento. Isso significa que não conseguimos detectar células cancerosas ativas em lugar nenhum do seu corpo. Você ainda precisará de acompanhamentos regulares nos próximos anos, mas estatisticamente, suas chances de recidiva são muito baixas. Comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza ou medo, mas lágrimas de um alívio tão profundo que parecia vir de algum lugar ancestral dentro de mim. Dr. Chen, posso perguntar uma coisa? Durante todo esse processo, especialmente nos primeiros meses, você notou algo diferente em mim comparado com outros pacientes? Ela pensou por um momento antes de responder. Você quer dizer além da sua tendência de minimizar sua própria experiência? Isso me pegou de surpresa. Como assim? Rebecca, na nossa primeira consulta, você se desculpou por tomar meu tempo com suas perguntas sobre o diagnóstico. Você constantemente se referia ao seu câncer como não tão ruim quanto de outras pessoas. Você parecia genuinamente surpresa sempre que a equipe médica te tratava com gentileza básica. Eu não havia percebido que esses padrões eram tão óbvios para outros. Mas conforme os meses passaram, ela continuou. Eu vi você se transformar. Você começou a fazer perguntas mais assertivas, a defender suas necessidades, a aceitar apoio sem se desculpar. Honestamente, foi uma das transformações mais marcantes que já presenciei em um paciente. Acha que o câncer causou essa mudança? Acho que o câncer forçou você a confrontar algumas verdades sobre como você se relaciona com o mundo. Muitas vezes, uma crise médica funciona como uma lupa, amplia padrões que já existiam, força decisões que vinham sendo adiadas. Dirigindo para a casa do hospital, refleti sobre as palavras de Dr. Chen. Ela estava certa sobre meus padrões de comportamento no início do tratamento. Eu realmente havia passado a primeira consulta me desculpando por existir, por ter perguntas, por precisar de cuidado médico. E sim, algo fundamental havia mudado. O câncer havia me forçado a priorizar minha sobrevivência sobre a conveniência de outros. Havia me ensinado que eu era digna de cuidado, atenção e respeito, não porque havia ganhado essas coisas, mas simplesmente porque estava viva. Quando cheguei em casa, liguei para minha mãe com as boas notícias. Sua reação foi de pura alegria, mas também de algo que levou alguns momentos para identificar: orgulho. Rebecca, eu estou tão orgulhosa de você. Não apenas por ter vencido o câncer, mas por como você lidou com tudo isso. Você foi tão forte, tão corajosa. Era irônico ouvir isso. Durante todo o processo, eu não havia me sentido particularmente forte ou corajosa. Havia me sentido assustada, vulnerável, incerta. Mas talvez força não seja sobre não sentir medo. Talvez seja sobre fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Mãe, posso te contar algo? Todo esse tempo, enquanto estava passando pela químio, eu ficava pensando sobre nossa família. Não com raiva, mas com curiosidade, eu acho. Que tipo de curiosidade? Eu ficava me perguntando como chegamos a esse ponto onde deixar alguém ser constantemente humilhado se tornou normal. Como foi que Tyler se tornou quem ele era? Como foi que todos nós nos tornamos quem éramos? Minha mãe ficou em silêncio por um momento. E você chegou a alguma conclusão? Algumas. Acho que Tyler nunca aprendeu a lidar com insegurança de forma saudável. Acho que nossa família confundiu manter a paz com evitar conflito. E acho que eu aprendi a associar amor com tolerância. Que se eu realmente amasse vocês, deveria aceitar qualquer tratamento sem reclamar. Rebecca, isso me quebra o coração. Não precisa te quebrar, mãe.
porque agora entendo que amor real não exige que você tolere desrespeito. Amor real te protege, te defende, te celebra. Era uma conversa que eu não poderia ter tido 6 meses antes. Não porque não entendesse essas verdades intelectualmente, mas porque não havia desenvolvido a confiança emocional para articulá-las sem me sentir culpada. Naquela noite decidi fazer algo que vinha considerando há semanas: escrever de volta para Tyler. Tyler, recebi sua carta e agradeço por ela. Foi importante ler suas reflexões, não porque muda o passado, mas porque mostra que você está fazendo o trabalho difícil de se entender. Hoje recebi notícias sobre minha saúde. Estou em remissão completa. O câncer se foi. E enquanto dirigia para a casa do hospital, pensei muito sobre nossa família, sobre padrões, sobre como chegamos aonde chegamos. Não vou fingir que seu pedido de desculpas apaga anos de dor, mas também não vou fingir que não significou nada. Pela primeira vez, sinto que você realmente entende o impacto de suas ações. Se você quiser trabalhar em direção a algum tipo de relacionamento no futuro, estou aberta a essa possibilidade, mas com algumas condições. Primeiro, isso acontece no meu ritmo, nos meus termos, não porque estou sendo vingativa, mas porque preciso proteger minha própria saúde mental. Segundo, você precisa continuar fazendo o trabalho de se entender e mudar. Isso não pode ser um esforço temporário motivado por consequências. Terceiro, você precisa entender que eu não sou mais a pessoa que você costumava humilhar. Sou alguém que aprendeu seu próprio valor e não vai abrir mão dele por conveniência familiar. Se essas condições parecem justas para você, podemos começar devagar. Talvez um café em público, sem expectativas, apenas 2 pessoas tentando entender uma a outra. Mas Tyler, quero que entenda, eu não preciso de você na minha vida para ser completa. Eu não preciso de nossa família para me validar. Essas são coisas que eu gostaria de ter, mas não preciso. E essa diferença entre querer e precisar mudou tudo para mim. Rebeca. PS. Obrigada por fazer o trabalho de olhar aquelas fotos antigas. Deve ter sido difícil ver seus próprios padrões refletidos de volta para você. Enviei a carta no dia seguinte, não sabendo se ou quando Tyler responderia, e honestamente não me importando muito. Havia dito o que precisava dizer, estabelecido limites claros e deixado a porta aberta para possibilidades sem criar expectativas. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Jessica. Rebeca, espero que não se importe que eu tenha conseguido seu número com Emily. Eu queria falar com você. Claro, Jessica. Como você está? Melhor, bem melhor na verdade. Eu queria te agradecer. Me agradecer? Por me abrir os olhos, por me mostrar que eu merecia melhor. Não apenas no Thanksgiving, mas, bem, depois que terminei com Tyler, comecei a perceber outros padrões no relacionamento que eu havia normalizado. Jessica me contou sobre como, após nossa conversa naquele dia, ela havia começado a examinar outras áreas onde Tyler havia demonstrado falta de empatia ou tendências controladoras que ela havia ignorado. Ele me fazia sentir que eu estava sendo dramática sempre que apontava comportamentos que me incomodavam. Sempre dizia que eu estava sendo sensível demais ou não entendendo seu humor. Isso soa familiar, eu disse secamente. Exato. E percebi que se ele era capaz de tratar você, alguém da própria família, com tanta crueldade por tanto tempo, que tipo de parceiro ele seria nos momentos difíceis da vida? Era uma observação astuta. Tyler havia falhado no teste básico de caráter. Como você trata pessoas que não podem fazer nada por você? Jessica, posso perguntar, você está bem? Terminamentos são difíceis mesmo quando são a decisão certa. Estou, e sabe por quê? Porque pela primeira vez em muito tempo, me sinto como eu mesma novamente. Me sinto livre para ter opiniões, para questionar coisas, para ocupar espaço sem me desculpar. Essa frase ecoou em mim por dias. Livre para ocupar espaço sem se desculpar. Era exatamente assim que eu me sentia agora, não apenas em relação ao Tyler, mas em relação à vida em geral. Na semana seguinte, Emily organizou um jantar pequeno, apenas eu, ela, e nossos primos Sarah e Michael. Era a primeira reunião familiar desde o Thanksgiving, e eu estava curiosa para ver como seria a dinâmica sem Tyler presente. Foi normal, genuinamente normal. Conversamos sobre trabalho, relacionamentos, filmes que havíamos assistido.
ninguém fez piadas às custas de ninguém, ninguém precisou ser o centro das atenções. Foi apenas uma refeição agradável entre pessoas que se importavam umas com as outras. Vocês sabem, Sarah disse durante a sobremesa. Essa é provavelmente a reunião familiar mais relaxante que tivemos em anos. Michael concordou. É engraçado como você não percebe o quanto tensão existe até ela sumir. Era verdade. Por anos, todas as reuniões familiares haviam carregado essa corrente subterrânea de ansiedade. Todos nós subconscientemente esperando pelo próximo comentário cruel, pela próxima humilhação disfarçada de humor. Rebecca, Emily disse, posso te perguntar como você se sente sobre tudo isso? Sobre como as coisas mudaram? Pensei por um momento antes de responder. Sinto como se finalmente pudesse respirar. Sinto como se tivesse recuperado uma parte de mim mesma que havia perdido há muito tempo. E era exatamente isso. O câncer havia me forçado a lutar pela minha vida física. Mas confrontar Tyler havia me permitido lutar pela minha vida emocional. Pela primeira vez em décadas, eu era simplesmente Rebecca. Não a prima gorda do Tyler, não a ovelha negra, não a sensível demais. Apenas Rebecca, com todas as complexidades, força e vulnerabilidades que isso implicava. E descobrir quem eu realmente era, sem o peso da dinâmica familiar tóxica, foi quase tão libertador quanto ouvir que o câncer havia desaparecido. 6 meses se passaram desde aquele Thanksgiving que mudou tudo. Enquanto escrevo isso, estou sentada no café onde Tyler me pediu para nos encontrarmos. Nosso primeiro encontro desde aquele dia explosivo na casa dos meus avós. Tyler chegou 15 minutos antes do horário marcado. Consegui vê-lo através da janela, sentado nervosamente em uma mesa no canto, mexendo no telefone, olhando a cada movimento da porta. Era um Tyler que eu nunca havia visto antes. Hesitante, respeitoso do meu tempo, claramente ansioso para fazer tudo certo. Quando entrei e me aproximei da mesa, ele se levantou imediatamente. Rebecca, obrigado por aceitar me encontrar, ele disse. E pude notar que sua voz carregava uma humildade genuína que nunca havia estado lá antes. Nos últimos 6 meses, Tyler havia me enviado algumas mensagens curtas, nunca exigindo resposta, nunca pressurando, apenas atualizações ocasionais sobre seu progresso na terapia, e pequenas observações sobre mudanças que estava notando em si mesmo. Como você está? Perguntei, e percebi que estava genuinamente curiosa sobre a resposta. Diferente, ele respondeu honestamente. Meu terapeuta me disse que mudança real é um processo longo, e ele estava certo. Alguns dias são mais difíceis que outros. Tyler me contou sobre seu trabalho na terapia, como estava aprendendo a reconhecer seus impulsos de fazer comentários cruéis antes de verbalizá-los. Como estava questionando suas motivações por trás do humor depreciativo. Como estava trabalhando para desenvolver empatia genuína. Sabe o que foi mais difícil, ele disse? Perceber quantas outras pessoas eu machucei ao longo dos anos. Não apenas você. Colegas de trabalho, amigos, ex-namoradas, sempre houve esse padrão de eu precisar me sentir superior às custas de alguém. Era fascinante ouvir Tyler articular insights sobre si mesmo com essa clareza. Durante toda a nossa infância e vida adulta, ele havia operado de um lugar de inconsciência total sobre seus próprios padrões. Tyler, eu disse cuidadosamente, posso fazer uma pergunta direta? Claro, você está fazendo esse trabalho porque perdeu Jessica e perdeu o respeito da família? Ou porque realmente quer ser uma pessoa diferente? Ele ficou em silêncio por um longo momento, claramente pensando sobre como responder. Honestamente, começou por causa das consequências, porque Jessica me deixou, porque a família me olhava diferente, porque pela primeira vez na vida eu tive que enfrentar que talvez eu fosse o problema. Ele pausou, mexendo em sua xícara de café, mas conforme fui fazendo terapia, conforme fui realmente olhando para meus padrões, percebi algo que nunca havia percebido antes. Eu era miserável. Sempre fui. Toda essa arrogância, todo esse humor cruel, era uma forma de esconder o fato de que eu me sentia constantemente inadequado. Era uma admissão surpreendente vinda de alguém que sempre havia parecido tão confiante. Vou te contar algo que nunca disse para ninguém, Tyler continuou. Lembra quando éramos crianças e eu sempre fazia piadas sobre você estar tentando muito ou se esforçando demais? Eu me lembrava. Sempre que eu tirava boas notas, ou ganhava algum reconhecimento na escola, ou demonstrava entusiasmo por alguma coisa,
Tyler encontrava uma forma de diminuir isso. Eu fazia isso porque estava com inveja. Você sempre foi naturalmente inteligente, naturalmente bondosa, naturalmente autêntica. E eu sempre me senti como se estivesse representando um papel. O papel do cara legal, do cara engraçado, do cara que todos admiravam. Tyler olhou diretamente nos meus olhos pela primeira vez na nossa conversa. Mas você nunca precisou representar, você sempre foi genuína. E isso me ameaçava de uma forma que eu não conseguia entender na época. Era uma revelação que recontextualizava décadas de comportamento. Tyler não havia me atacado porque eu era fraca, ou porque era um alvo fácil. Ele havia me atacado porque eu representava qualidades que ele desejava, mas sentia que não possuía. Tyler, eu disse suavemente, obrigada por me contar isso. Deve ter sido difícil de reconhecer. Foi, mas sabe o que é engraçado? Admitir isso, parar de tentar manter essa fachada constantemente. É o primeiro período da minha vida em que me sinto genuinamente em paz comigo mesmo. Conversamos por quase 2 horas. Tyler me perguntou sobre minha saúde, sobre meu trabalho, sobre meus planos futuros. Ele demonstrou interesse real na minha vida. Não como setup para uma piada, mas como família que genuinamente se importa. Quando estava na hora de irmos embora, Tyler hesitou. Rebecca, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas você acha que algum dia poderemos ter algo parecido com um relacionamento normal de primos? Tyler, respondi, eu acho que já começamos. 3 semanas depois desse encontro recebi um convite inesperado. Meus avós estavam organizando um jantar especial. Não para nenhuma ocasião específica, apenas para reunir a família. Era a primeira reunião familiar completa desde o Thanksgiving, e todos estavam convidados, incluindo Tyler. Cheguei na casa dos meus avós com uma sensação de curiosidade ao invés de ansiedade. Durante os últimos meses, havia desenvolvido relacionamentos individuais mais fortes com vários membros da família, mas ainda não havia testado como todos funcionaríamos juntos novamente. Tyler chegou por último, e pude notar imediatamente que até mesmo sua linguagem corporal havia mudado. Ele não entrou na sala procurando ser o centro das atenções. Ao invés disso, cumprimentou cada pessoa individualmente, fez perguntas genuínas sobre suas vidas, e se sentou discretamente sem tentar dominar a conversa. Durante o jantar algo beautiful aconteceu. Tivemos conversas reais. Emily falou sobre sua nova posição em um jornal local. Sarah compartilhou sobre suas lutas e sucessos na faculdade. Michael contou sobre sua decisão de mudar de curso na universidade. E pela primeira vez que eu conseguia me lembrar, Tyler ouviu. Realmente ouviu. Fez perguntas de follow-up, ofereceu encorajamento, demonstrou interesse genuíno nas experiências de outras pessoas. Em um momento durante a sobremesa, Tyler se virou para mim. Rebecca, como está seu trabalho na clínica? Você mencionou que estava trabalhando em alguns casos desafiadores. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Pela primeira vez na vida, Tyler estava me vendo como uma profissional respeitável, como alguém com uma carreira interessante e valiosa. Falei sobre meu trabalho com adolescentes que estavam lidando com questões de autoestima e dinâmicas familiares tóxicas. À medida que falava, percebi que várias pessoas na mesa estavam realmente prestando atenção, fazendo perguntas inteligentes, demonstrando interesse genuíno. Isso deve ser emocionalmente difícil, minha tia Carol observou. Trabalhar com jovens que estão passando por trauma familiar. Concordei, mas também é incrivelmente recompensante. Especialmente quando você vê um jovem começar a reconhecer seu próprio valor e se recusar a aceitar tratamento desrespeitoso. Tyler me olhou com uma expressão que demorei um momento para identificar: admiração. Ele estava genuinamente impressionado com meu trabalho, orgulhoso de ter uma prima que estava fazendo diferença na vida de outras pessoas. Depois do jantar, minha avó Margaret me puxou para um lado. Rebecca querida, eu queria te dizer algo. Estes últimos meses me fizeram perceber que nossa família passou por mudanças importantes. E a maioria dessas mudanças começou com sua coragem naquele Thanksgiving. Vó, eu não acho que... Não, deixe-me terminar, ela disse gentilmente. Você nos forçou a olhar para padrões que tínhamos normalizado. Você nos mostrou a diferença entre manter a paz e permitir crueldade. E mais importante, você nos ensinou que amor real protege, não ignora. Suas palavras me emocionaram profundamente.
Durante tanto tempo, eu havia me sentido como a troublemaker da família, a que causava drama ao não aceitar brincadeiras inocentes. Sua recuperação do câncer foi milagrosa, ela continuou, mas sua recuperação emocional foi igualmente impressionante. Você se tornou exatamente quem sempre soube que poderia ser. Dirigindo para casa naquela noite, refleti sobre a jornada dos últimos meses. O câncer havia sido assustador, difícil, incerto. Mas havia também sido um catalisador para o tipo de crescimento pessoal que talvez nunca tivesse acontecido em outras circunstâncias. Aprendi que força não é sobre não sentir medo, é sobre fazer escolhas corajosas apesar do medo. Aprendi que a autoestima não vem de aprovação externa, vem da certeza interna de que você merece respeito básico. Aprendi que amor verdadeiro não exige que você se diminua para fazer outros se sentirem maiores. Mais importante, aprendi que nunca é tarde demais para reescrever sua história. Durante anos, eu havia sido a prima gorda, a ovelha negra, a sensível demais. Agora eu era simplesmente Rebeca, psicóloga, sobrevivente de câncer, mulher forte que se recusava a aceitar menos do que merecia. Tyler também estava reescrevendo sua história, não rapidamente, não sem esforço, mas genuinamente. Ele estava aprendendo que verdadeira confiança vem de bondade, não de crueldade, que o amor real une pessoas ao invés de dividi-las. Nossa família estava aprendendo que dinâmicas podem mudar, que padrões podem ser quebrados, que nunca é tarde demais para fazer melhor. Hoje, quase um ano depois do meu diagnóstico, estou completamente livre de câncer. Minha relação com minha família é mais forte e mais autêntica do que jamais foi. Tyler e eu estamos construindo lentamente algo que se parece com amizade genuína, mas mais importante que tudo isso, eu me encontrei. A mulher que estava escondida sob anos de vergonha, dúvida e autoimagem distorcida finalmente emergiu. E ela é exatamente quem sempre soube que poderia ser: forte, compassiva, inteligente, digna de amor e respeito. Às vezes as maiores batalhas da vida não são contra doenças ou circunstâncias externas. São contra as vozes internas que nos dizem que não somos bons o suficiente, que não merecemos melhor, que deveríamos aceitar qualquer tratamento que recebemos. Vencer essa batalha interna foi tão importante quanto vencer o câncer. E agora, quando olho no espelho, vejo não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher que finalmente sabe quem é e do que é capaz. E isso, mais do que qualquer coisa, não tem preço. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.